A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 40. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom Espírito. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Então nosso Deus ele falou com Moisés. Deus fala com aquele que busca ele. Moisés buscou ao Senhor no monte, subiu ao monte para ouvir a voz do Senhor. E Deus falou com ele. Deus pediu para ele levantar o tabernáculo. Tá bom? Então é importante nós buscarmos ouvir a voz do Senhor. Como nós podemos falar com o Senhor nos dias de hoje? Como podemos ouvir a sua voz? Lendo a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens corajosos que defenderam sua fé com a própria vida. Muitos mártires, muitas pessoas morreram defendendo a sua fé. Então muito sangue foi derramado para que possamos ter acesso a essa palavra tão importante para nossas vidas, né? Então é importante ter valor, dar muito valor à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Mas também Deus fala através das pregações nas igrejas, através de sonhos, através de mensagens proféticas, de várias formas. Na Bíblia Sagrada tem vários exemplos de pessoas que Deus falou com eles. Deus falou com Moisés no Monte Sinai, Deus falou também com ele na sarça ardente, Deus falou com Maria enviando o seu anjo, Deus falava com Daniel em sonhos, dava revelações em sonhos para ele, e também enviava seu anjo para falar com ele. Então cada um tem uma intimidade, uma experiência com Deus. Deus falou pessoalmente com Abraão, né? Ele veio aqui em forma de homem e falou com Abraão. Que coisa incrível, né? Então cada pessoa tem uma experiência com Deus diferente, né? Então é importante a gente saber ouvir a voz do Senhor. E quando ouvir, ou quando você lê na Bíblia Sagrada, pôr em prática, tá bom? Deus mandou ele levantar um tabernáculo. E Moisés foi obediente e levantou. Só que não podia levantar em qualquer tempo. Vamos ver aqui. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então tinha um tempo determinado por Deus para ele levantar esse tabernáculo. Ele não podia levantar qualquer dia. Ele tinha que levantar no primeiro mês, no primeiro dia do mês. Essa foi uma ordem, um tempo determinado por Deus. Tudo na nossa vida, aqui debaixo do céu, tem um tempo determinado por Deus. A sua vida tem um tempo. Deus determinou um tempo para você sofrer, para você chorar, mas também determinou um tempo para você sorrir e ser feliz. Deus não faz você sofrer porque Ele é mau e gosta de ver você chorar. Ele coloca problemas e dificuldades na nossa vida para que a gente possa crescer espiritualmente, poder amadurecer, aprender a resolver esses problemas. E depois que a gente tem experiência, poder ajudar o nosso próximo que está passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Então é assim que nosso Deus age. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Né? Vou ler o comecinho do Eclesiastes 3, tá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, debaixo do céu, aqui na terra, há um tempo determinado para todo propósito de Deus, tanto na nossa vida como para a natureza, para tudo aqui, tá bom? Debaixo do céu, todo propósito de Deus tem um tempo determinado. Tem um começo, um meio e um fim, tá bom? Então, teve um tempo de Jesus Cristo vir, dar sua vida para nos salvar. Teve o tempo de Deus criar o homem, criou Adão e Eva. Teve o tempo do Adão e Eva cair e nascer e vir para esse mundo caído. E também terá o tempo que Jesus Cristo vai voltar e vai nos resgatar daqui. Ele vai nos arrebatar daqui. Ele vai salvar a sua igreja, todos aqueles que forem fiéis a Ele. Então sejam fiéis a Deus e vocês vão ter o tempo de vitória. E depois desse tempo, a gente não vai ter mais choro, sofrimento, porque vai ser o tempo só de alegria. Está escrito em Apocalipse que não vai mais haver choro nem fome. Deus vai enxugar de todos os olhos toda lágrima, né? É muito bonito essa parte. Então a gente tem que confiar, ter essa esperança no coração, tá bom? Então vamos continuar a leitura. Agora, do verso 3 até o verso 8 é sobre organização. Deus ele vai pedir para Moisés organizar o tabernáculo. Olha a importância da organização. Nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado. Depois eu vou ler alguns versos sobre organização e ordem que nosso Deus se agrada, né? E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás suas lâmpadas.
E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então até aqui nós vimos que nosso Deus é um Deus organizado, e pediu para Moisés organizar o tabernáculo conforme ele ordenou. Então sejamos organizados na nossa vida, na igreja, tá bom? Aqui o tabernáculo representa a igreja, tá bom? Onde as pessoas se congregam, se reúnem, onde tem o batismo, que é no caso aqui a pia de bronze, né? Representa. É onde a gente recebe a unção. Então, no tabernáculo ou na igreja, nós temos que ser organizados. E na nossa vida também, no dia a dia, no seu trabalho, na escola, é muito importante nós sermos organizados. Então vamos ler alguns trechos da palavra de Deus que falam sobre a organização e do quanto isso agrada a Deus, né? Vamos primeiro ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então toda a congregação dos santos, todo lugar que a igreja se reúne, ela tem que ser organizada, tem que ter ordem, tá bom? Eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, e lá é o lugar que tem ordem. Os irmãos são separados das irmãs, tem um lugar específico para os músicos, tem o banco específico para os ministérios. Então é um lugar organizado, tem os porteiros, tudo funciona perfeitamente, porque é um lugar de ordem. E onde tem ordem, tem paz, acontece tudo organizado, não tem surpresa. Quando tem desordem, aí vira bagunça, né? E isso Deus não se agrada, né? Vamos ler agora em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo que a gente faz para o nosso Deus tem que ser com decência e ordem. Hoje a gente vê na televisão muitos pregadores ou até mulheres que sobem aos púlpitos com roupas que não agradam a Deus, né? Que não tem decência, com saias curtas, ou muito grudada no corpo. Então está faltando decência nas igrejas de hoje. Então vamos tomar cuidado. Danças, nossa, tem tanta igreja que eu vejo que eles fazem umas danças que parece um mundo, gente. Parece baile funk. Só muda que é a igreja. São letras que falam de Deus, mas a dança não condiz com o que eles estão fazendo. A igreja é lugar de santidade e decência. Decência e ordem. Então não traga as coisas do mundo para dentro da igreja. Vamos tomar cuidado. Se na igreja que você frequenta, você não está conseguindo enxergar muita diferença nas músicas do mundo para as músicas que está tocando na sua igreja, toma cuidado. Tem danças que sensualizam, toma cuidado, sai daí. Isso não agrada a Deus, tá bom? De forma alguma. Porque onde fala de Deus, onde nós vamos buscar a presença de Deus, nós temos que nos comportar com decência e ordem, tá bom? Em Abacuque, capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Então, aqui ele estava falando com o profeta Abacuque, para tudo que Deus falasse para ele, ele escrever em tábuas de pedra de maneira organizada, para que quando ele fosse ler para o povo, ou quando o povo fosse pegar as tábuas e ler, eles entendessem facilmente. É muito importante ser organizado para você poder ensinar também. Então, professores, ou pastores, líderes religiosos, vamos ser organizados para poder apresentar um trabalho melhor diante de Deus, para que as pessoas possam aprender mais rápido, facilmente, tá bom? Como Deus fez com Abacuque, Deus quer fazer na sua vida também. Vamos ser organizados, se organize. Eu vou confessar para vocês, eu sou uma pessoa bem bagunceira e desorganizada, tá bom? Mas Deus vai moldando a gente vai melhorando, né? Então, para gravar esses vídeos aqui, eu faço uma oração, eu leio o capítulo que eu vou explicar, né? E depois eu pesquiso alguns versos da palavra de Deus para confirmar o que eu estou falando, né? Para não falar coisas aqui da minha cabeça, né? Então, depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu tive que me organizar, né? Então, eu coloco aqui os capítulos, eu escrevo no caderno aqui de forma separada. Eu vou me organizando. E é assim que Deus vai trabalhando na nossa vida, né? A gente vai aprendendo, né? Então, ore a Deus para mim para eu me tornar mais organizado, tá bom? Porque eu sou meio bagunceiro. Tem outro verso aqui também, ó. Esse eu achei bem importante.
Lucas capítulo 14, verso 28 até o 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lanças o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quantas pessoas estão passando problemas financeiros porque são desorganizados, porque não sentou na mesa e não calculou o quanto que ele ganha e o quanto que ele pode gastar. É importante a gente se organizar. Pega um caderno e anota tudo que você gasta para ver se o seu salário vai ser suficiente para pagar. Pelo amor de Deus, gente, não pega empréstimo, não. O banco cobra um juros terrível e depois vai ser difícil para você conseguir pagar. Tenta pagar tudo à vista, vamos ser organizado. Dá para comprar, compra. Não dá, se organiza, começa a juntar, tá bom? Para você conseguir comprar, tá certo? E se não tiver jeito, tiver que parcelar, se planeja para ver se o seu salário vai dar para pagar essa parcela. Então vamos ser organizados para não ter dor de cabeça. Deus ama vocês e Ele não quer que vocês passem por esses problemas. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aqui, ó, está escrito em Lucas, que a gente tem que sentar na mesa e se organizar e calcular. Será que eu vou conseguir honrar essas dívidas? Será que eu vou conseguir? Você está com um projeto de construir alguma coisa? Será que você vai conseguir construir com o dinheiro que você tem? Então vamos pensar nisso, tá bom? Para a gente não passar vergonha. Deus quer te poupar disso, tá bom? Deus te ama. Deus quer que você seja abençoado e que você honre suas dívidas e você seja próspero. Mas para isso, você tem que se organizar. E se você tem muita dificuldade de se organizar, chama alguém para te ajudar. Chama um contador ou chama um amigo seu que é bom de conta para te ajudar, tá bom? Vamos ser sábios, porque Deus ama vocês e quer ajudar vocês nessa parte. Então se organizem, tá certo? Agora a gente vai ler do verso 10 ao 15, que fala sobre consagração, tá bom? Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos e a porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão os vestidos santos, e ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas congregações, nas suas gerações. E fê-los Moisés conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Então aqui Deus consagrou todas as partes do tabernáculo. Então consagre todas as áreas da sua vida. Consagre a sua casa, consagre a sua família. É importantíssima a consagração, tá bom? Aqui Arão era o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ser consagrado. Ele teve o corpo glorificado, recebeu vestes novas. E hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E da mesma forma que Arão devia fazer a mesma coisa com seus filhos, Jesus Cristo voltará e fará com a sua igreja também. Tá bom? Então Deus ele vai mandar o seu Filho amado Jesus Cristo vir buscar a sua igreja e vai nos dar vestes novas, consagradas também, para que a gente possa estar juntos com Jesus Cristo no céu, com vestes brancas, de linho fino, né? Glória a Deus. É importante essas vestes sacerdotais, né? É importante você estar consagrado a Deus. Então vamos ler aqui umas passagens da palavra de Deus sobre consagração, né? Em Levítico, capítulo 20, versos 7 a 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então é o Senhor que nos santifica. Só que para o Senhor nos santificar, nós devemos obedecer os seus decretos. Então a gente tem que estar sempre lendo a palavra de Deus e obedecer, tá bom? Para que o nosso Senhor nos santifique, porque é Ele que nos santifica, tá bom? Em Provérbios, capítulo 16, verso 3, está escrito: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Consagre ao Senhor todos os seus planos, todos os seus projetos. Entrega nas mãos dele. Entrega em oração. Fala: Senhor, esse é o desejo do meu coração. Se for bom aos teus olhos, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, Pai Santo.
Conclua esse projeto, esses meus sonhos. Realiza, Pai Santo. Santo Jesus Cristo. Faça essa oração, entrega ao Senhor. Consagre tudo o que você faz e tudo e seus planos vão ser bem sucedidos. Glória a Deus. Que coisa mais linda. Coloque em prática isso aqui. Entregue os seus planos, os seus desejos, os seus anseios ao Senhor. Mas tome cuidado, porque se o seu desejo não for de acordo com a palavra de Deus, você não vai receber, não vai ser bem sucedido, tá bom? Então, vamos ter sabedoria. É importante você estar lendo a palavra de Deus para você não pedir nada que é contra a palavra. Porque Deus não faz nada contra a sua palavra, tá certo? Porque Ele honra a palavra dele. Ele não é homem para mentir, tá certo? Então vamos ter sabedoria, vamos pedir coisas que agradam a Deus. E Ele é um Pai amoroso, Ele está sempre disposto a nos conceder esses desejos que a gente tem, se a gente se consagrar a Ele, né? Então agora a gente vai ler do verso 16 até o 33, tá? Vai falar sobre obediência. E fê-lo Moisés conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Então Moisés fez exatamente como Deus mandou. Então sejamos obedientes a Deus e façam exatamente como Deus manda na vida de vocês e vocês serão abençoados. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo ao sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela, para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então Moisés acabou a obra, fazendo tudo conforme Deus ordenara a ele, né? Então vamos ler alguns trechos da palavra de Deus que fala sobre a obediência, né? Como é importante a obediência na palavra de Deus, para a gente servir a Deus, né? Em João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, para você falar que ama a Deus, isso é forte, hein, gente? Glória a Deus. Se você ama a Deus, você vai guardar e obedecer os mandamentos de Deus. Se você não guarda os mandamentos de Deus, se você não guarda os mandamentos de Cristo, que Ele ensinou à sua igreja, através dos apóstolos da sua palavra, santo é Deus, você não ama Ele de verdade. Então vamos amar o nosso Deus em espírito e verdade. E quem ama em espírito e verdade guarda todas as palavras que saem da boca de Deus. A gente se alimenta da palavra de Deus. Vamos se alimentar e guardar e pôr em prática. Pondo em prática a palavra de Deus e guardando seus mandamentos, nós declaramos o nosso amor ao nosso Deus. Não adianta você cantar um louvor, chorar, se você não guarda os mandamentos, se você desobedece. Se você mente, se você rouba, se você adultera, você pode falar que ama a Deus, mas é da boca para fora. Porque quem ama a Deus, está escrito aqui em João 14,15, guarda os seus mandamentos. É forte, mas eu preciso falar isso para vocês, meus irmãos. Nós todos temos que guardar os mandamentos, porque senão a gente vai falar para o nosso Deus que a gente ama Ele, e quando chegar diante dele lá no céu, Ele vai falar que nem nos conhece. Santo Jesus Cristo, vamos tomar cuidado, tá bom?
Vamos pôr em prática a palavra de Deus. Porque quem ama Ele verdadeiramente guarda os seus mandamentos. Em Lucas capítulo 6, verso 46 está escrito: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Né? Então não adianta chamar Deus de Senhor, Senhor, falar que ama Ele, pregar para uma igreja inteira, se você não guarda os mandamentos, se você não obedece, santo Deus. Porque quando chegar diante dele, ou quando você estiver num problema que você falar, Senhor, Senhor, me ajuda, Deus vai falar, mas você não me obedece, como é que eu vou te ajudar? Fica difícil. Sejam obedientes a Deus para que Deus possa ajudar vocês, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Leiam a palavra de Deus, coloquem em prática. E quando você falar Senhor, nosso Pai Santo vai falar, eis-me aqui, o que deseja, meu filho? Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não querem ouvir isso? Eu quero. Rei da glória, Santo é Jesus Cristo. É tão bom quando a gente faz uma oração e Deus responde, né? É gostoso demais. Mas para isso você tem que estar em obediência, tá certo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, está escrito: Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, sempre quando você está vendo essa é uma nova lei, ou alguém pede para você fazer alguma coisa que não está na palavra de Deus, os apóstolos aqui eles tinham essa sabedoria. Aqui, ó, eles responderam aqui, ó, para as pessoas que pediram para eles fazerem coisas que não estavam na palavra de Deus, que Deus não mandou, né? É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Então nunca tenha dúvida. Se alguém te pede para fazer algo que é contra a vontade de Deus, não faça. Sirva primeiro a Deus. Faça sempre primeiro a vontade de Deus. Não importa o que vão pensar de você, não importa as consequências, se você vai preso, ou no caso dos apóstolos aqui, eles foram até ameaçados de morte. Então vamos tomar cuidado. Vamos servir a Deus primeiro, tá bom? Porque Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e é digno da nossa obediência, tá certo? Nós devemos ser obedientes a Ele, somente a Ele, tá certo? Não importa que autoridade falar com você. Se é para você fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, tenha sabedoria e faça a vontade de Deus primeiro, tá certo? Em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, está escrito: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele obedeceu ao Pai e veio aqui sofrer por nós. E aqui está escrito que esse sofrimento o aperfeiçoou. Ele veio aqui dar o exemplo para nós. A obediência nos aperfeiçoa. Mesmo que a gente sofra, quando a gente cumpre uma ordem que Deus deu para nós, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a gente sofra para obedecer ao Pai, isso nos aperfeiçoa. E Jesus Cristo, ele sofreu por nós, morreu na cruz, morte cruel na cruz, no madeiro, teve suas mãos furadas, seus pés furados por cravos. Santo é Jesus Cristo. Só que hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi aperfeiçoado pela dor, pelo sofrimento, pela obediência. Então sejamos aperfeiçoados pela obediência. Deixa Deus moldar a vida de vocês, tá bom? E por ele ter sido obediente, ele se tornou fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Santo é Deus. Então vamos obedecer, gente. Porque pela obediência, ele é fonte de salvação eterna para quem? Para quem que ele é fonte de salvação eterna? Para aqueles que o obedecem. Não é para aquele que confessa o nome dele, que crê só. Eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz por mim. Se você não obedece, olha a gravidade disso aqui. Jesus se tornou fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então sejamos obedientes à palavra do Senhor. Guardem isso no coração de vocês. É importantíssimo que sejamos obedientes à sua palavra, à sua vontade. E para ser obediente à palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os dias. Vão à igreja o máximo de vezes que vocês puderem. Porque senão a fonte da salvação só é aberta para aqueles que o obedecem. Vamos tomar cuidado. Às vezes você acha que está salvo, mas você está longe da salvação. Se você acha que está salvo, mas mente, você não bebeu dessa fonte aqui, ó,
a fonte da salvação. Jesus Cristo tornou-se a fonte da salvação. Santo é Jesus Cristo. Mas se você é uma pessoa que adultera, santo é Deus, você está fora disso. Você não foi salvo ainda. Porque ele se tornou fonte de salvação para aqueles que obedecem. Então sejamos obedientes a Deus enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça está aberta. Porque vai chegar o dia que a gente não vai ter mais tempo de obedecer. Vai ter o dia que a gente não vai ter nem mais lugar para buscar a Deus. Santo é Jesus Cristo. Aproveitem que aqui no Brasil é uma bênção. Que por enquanto nós temos liberdade para poder aprender a palavra de Deus e pôr em prática. Mas tem lugares que é proibido, que as pessoas não conhecem a fonte da salvação. Que elas não conseguem obedecer porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer a fonte da salvação. Nós temos a fonte da salvação. Está disponível. É só você pegar uma Bíblia Sagrada e ler. Jesus Cristo se tornou essa fonte por obediência ao Pai. E nós só podemos alcançar a salvação se formos obedientes ao Filho que deu sua vida por nós. Sejamos obedientes ao nosso Salvador, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja louvado.